Quantos quilômetros, Salvador, aqui? Elias, boa noite. Feliz sábado. Oi, Elias. Pastor, a capital está a 400 quilômetros de Salvador. 400 quilômetros? É bem longe, hein? Longe. Tá longe Mas mesmo. pensa numa... Muito bem aqui, viu? Uhum. Estamos sendo muito bem tratados. Mas esse pessoal aí é gente boa. Pessoal, Ai, pastor. É. Demais. tá bom, mas um dia a gente vai chegar lá também na Bahia, fazendo as visitas. Eu estou no ano que vem visitar a Vitória da Conquista. E depois pode vir dar um pulo aqui. Mas é longe, né? De Vitória da Conquista para lá. 700 quilômetros. Ih, só de avião. Mas de avião, Irmão Isaías. Pastor Manuel. Eu estou lembrando do irmão Isaías aí, eu vi. Feliz sábado, pastor. Feliz sábado, irmãos. Obrigado, igualmente. Tudo bom, foi Você está aí na Bahia? Não. Não, Na não. Bahia, Minha mãe é na baiana. Bahia, eu e o Nelson. Ah, só vocês dois. Cadê o Nelson? Ah, olha aí o Jeremias aí. Olá, Jeremias. Tudo bem? Como é que tá, Eulália? Tá bem? Oh, tá bem, graças a Deus. Está lá embaixo. Eu estou aqui em cima da casa do meu genro e ela está lá embaixo terminando o jantar com a filha. Prazeroso conversar conversar aqui agora. Oi? Vou conversar com o senhor. Saudades, Obrigado. Igualmente. O prazer também. Aproveite Pastor... bem a Bahia, hein? Ó, esse projeto da classe dos professores pelo Zoom é também para o nosso distrito. A gente convidou as igrejas do distrito. Graças a Deus, tem alguns irmãos aqui de outras igrejas do distrito, Salvador, Raimundo, Uziel. Raimundo está em Portugal, hein? Não é o Raimundo Júnior. Outro? Raimundo Almeida. Ah. Então, quero agradecer os nossos irmãos das demais igrejas do distrito. Eu mesmo, Silei. Raimundo Almeida sou eu mesmo, hein? Agradecer o senhor, viu, pastor Manuel? Como eu digo, o senhor é do coração. Amém. Deus seja louvado, hein? Nós carregamos vocês também no coração aí, este casal, né? Especial, né, Jeremias? É verdade, pastor, é verdade, viu? Temos saudades lá da nossa igreja de Aê Carvalho. Marcou muito a nossa vida, o distrito todo, né? Muito bom estar com você. 4 anos. Foi muito bom também tê-lo como pastor, viu? Pois não. Então, a gente vai começar às 8 e termina às 8h45. 8h45. Tivemos o pastor Demival de Andrade. Ah, o Demival esteve com vocês também, hein? Teve. Ótimo. E hoje temos a honra de tê-lo conosco. Obrigado, obrigado. Tânia, querida, você faz oração? Sim, com certeza. Boa noite a todos, um feliz sábado, que te abençoe. Foi um grande prazer vê-lo, viu, novamente. Obrigado, igualmente. Eu também. Vamos orar. Olha lá, o Elias também. Está aí também o Elias, né? Boa noite, paz. Boa noite, como vai você, Elias? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Sempre ajudando na sonoplastia aí, né? Agora eu estou na ciberplastia agora. Estou fazendo uns programas, umas bíblias no Android, umas coisas assim. Ele é o nosso pastor. Esse evento de hoje, provavelmente ele ainda vai transformar, vai colocar no outubro, Elias. Com certeza. Terminando eu mando o link. Pode falar, Elias. Oi? Fala, Elias. Terminando aqui, eu mando o link para vocês. Tá bom, obrigada, Elias. Pode orar, Tânia. Tá bom, então, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor, graças te damos, Senhor, por essa semana, pelas tuas bênçãos concedidas a cada um de nós, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos e em tão boas condições, ó Pai, para ouvir a tua voz. Senhor, que a tua graça possa se fazer presente na vida de cada um
cada família aqui representada. Abençoe de uma maneira especial o nosso pastor Manuel, que ele possa, Senhor, estar compartilhando conosco essa lição e que nós possamos refletir e assim, Senhor, estar nos preparando mais e mais para estarmos próximos de Ti e vivermos eternamente contigo na Canaã Celestial. Amém. Perdoa as nossas imperfeições, aumenta a nossa fé em Ti, dá-nos a Tua paz, é o que te pedimos por Jesus. Amém. 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 Pastor Manuel, os momentos são do senhor, tá bom? Tá. Então, você disse que eu tenho quantos minutos? Uns 30 minutos, Olha, mais ou menos? 35. 8h45. Até 8h50 pode ir, tá bom? Tudo ok. Tá bom. Então, vamos. Agora, o pessoal participa também, assim, da lição, ou é só a gente falando? Como é? Tá melhor, tá? Os pontos principais da lição, e quem quiser concluir, levanta a mãozinha, tá bom? Sim. Tudo ok. Tá bom. Então, nós vamos começar o nosso estudo, né? Falando aí sobre mansidão no crisol, né? Este é o tema aí que nós estudamos durante esta semana e já sabemos o que é um crisol, né? Todos nós já sabemos o que é um crisol. Deixa eu só aqui abaixar. Um minutinho. Crisol tem que ver com dificuldades, problemas, tá? Aflições. E essa semana, quando fala mansidão no crisol, está querendo ensinar-nos que nos nossos relacionamentos, note essa expressão, relacionamento, em nossos relacionamentos, muitas vezes nós sofremos também atritos, passamos por dificuldades. E como é que deve se portar um cristão diante do relacionamento que muitas vezes não é entendido? Por exemplo, dentro de casa, de vez em quando, todos nós enfrentamos algum crisol dentro de casa. Talvez devido a uma pessoa irada dentro da família, e é necessário que haja uma mansidão por parte do outro, por parte de um pai, de um filho, de um esposo, de uma esposa, de irmãos dentro da igreja. Muitas vezes vem para trazer assim uma palavra ferina para a outra pessoa, e como devemos nos portar diante desse crisol de relacionamento, de dificuldades, problemas. A lição ela está preocupada em mostrar isso. E conforme vocês já viram na lição, há uma definição muito interessante a respeito dessa palavra mansidão. O que significa? Como é definida a palavra mansidão? Gostei muito da frase colocada aqui na terceira linha aí da introdução da lição, que diz assim: mansidão é definida como a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento. É muito difícil uma pessoa alterar a voz, né? Falar bruscamente, de maneira raivosa, para com uma pessoa, e essa pessoa que escuta, ela se manter em seu domínio próprio e não levantar sua voz e se colocar na mesma igualdade da pessoa. É muito difícil, mas Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não sei se vocês sabem, mas as bem-aventuranças foram propriamente o início das pregações de Jesus, porque Jesus ele veio para estabelecer o reino dele aqui na terra. O reino da graça, porque a Bíblia fala de dois reinos, o reino da graça e o reino da glória. O reino da graça, Jesus veio implantar no coração das pessoas os seus princípios. E aqui, quando a gente estuda as bem-aventuranças, Jesus mostrou os princípios do reino dele. As pessoas que quisessem segui-lo deveriam seguir os princípios deste reino. E um dos princípios é mansidão. Então, vejam como é interessante.
E Jesus deixa bem claro, olha, se você quiser um dia participar do reino da glória, é necessário que você aprenda a ser manso aqui. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. No Salmo 35, fala sobre isso, o Salmo 37. E outra coisa, irmãos, ainda falando sobre a mansidão, uma das grandes virtudes de um cristão, ou um dos frutos do Espírito Santo, é a mansidão. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 23, está escrito, se vocês estão com a Bíblia aí, podem acompanhar. O apóstolo São Paulo, ele diz que um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão. Então, o cristão que quer ir para o reino da glória precisa praticar o princípio da mansidão aqui no reino da graça, aqui nesta terra, correto? E outra coisa que Pedro fala, esse texto eu gosto de ler, 1 Pedro 3, verso 4. Vamos dar uma olhada na Bíblia e vamos ver o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. Parou assim, ele parou. Notem que texto interessante na primeira epístola, do capítulo 3, verso 4. Diz assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu gostei muito dessa frase aqui, que Pedro menciona. Pedro está dizendo que um homem tranquilo, ou uma mulher tranquila, é de grande valor diante de Deus. Então, Deus valoriza aqueles que são mansos. Por quê? Porque é uma virtude do Espírito Santo. É um dos requisitos para o reino de Deus. Tá? Agora, a lição, quando colocou aí, o autor colocou a expressão mansidão no crisol, ele está exatamente mostrando qual deve ser o relacionamento do cristão diante do sofrimento, diante dos relacionamentos, muitas vezes improváveis, difíceis, né? Então, nós vamos agora estudar um pouco a respeito deste assunto da mansidão. A palavra mansidão, ela está relacionada com as palavras humildade e domínio próprio. Dificilmente uma pessoa, note bem, queridos, dificilmente uma pessoa vai ser mansa se ela não é humilde. A coisa mais difícil é você encontrar um arrogante manso. É muito difícil. Então, os arrogantes, eles não são mansos. Aqui está dizendo, a lição mostra isso, que a pessoa que é mansa, ela é uma pessoa humilde e tem domínio. É impossível uma pessoa ser mansa se não tiver domínio próprio, tá? Enquanto a pessoa está ouvindo comentários negativos a respeito dela, muitas vezes uma voz tão alta, áspera, e a pessoa está ali se dominando para não dar o mesmo troco. Então, diante do Cristo, é muito importante essa qualidade, essa virtude chamada mansidão, tá? Então, de início, eu gostaria de deixar essa instrução para todos nós, tá? Então, vamos agora estudar o que o autor da lição nos ensinou durante essa semana com relação a essa questão da mansidão no crisol. Ele, aqui no domingo, colocou um subtítulo muito interessante: Pão quebrado e vinho derramado. Interessante essa expressão que é usada por um certo autor. Ele, em outras palavras, quer dizer o seguinte: muitas vezes a pessoa é quebrada, isto é, ela sofre atritos, dificuldades, mas ela atua em benefício de outras pessoas. É isso que o autor está querendo nos ensinar. E a lição mostra pelo menos 3 exemplos, ou melhor, com Jesus. Alguns exemplos de pessoas que foram quebradas, tá? Foram massacradas, provadas, trituradas,
como trigo, mas elas se mantiveram ali com a sua mansidão. O primeiro exemplo que a lição cita, qual é o exemplo? Alguém quer citar para a gente qual o nome da primeira pessoa? Hein? Moisés, né? Moisés. Exatamente. Moisés. A Bíblia diz que lá em Números, verso 3, Moisés foi considerado o homem mais manso. Você já imaginou um homem cuidando de uma população de mais de 1 milhão de pessoas? Porque quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel, eram 601 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, mandando tudo, certamente dava um total de cerca de 1 milhão. Agora, pensem em um líder cuidando de 1 milhão de pessoas. Cuidar de uma família de 3, 4 pessoas já é uma dificuldade, né? Não é fácil, não. Cuidar de igrejas, quantas e quantas dificuldades a gente enfrentou na vida, com algumas igrejas difíceis, com famílias dificílimas. Eu trabalhei uma vez em um certo lugar, lá no Rio de Janeiro, onde havia uma igreja de 400 e tantos membros. Havia uma família composta de mais de 50 pessoas, os membros da família. Pai, mãe, esposa, vizinho, tio, sobrinho, primos, somando dava mais de 50 pessoas. E aquela família, ela quase que comandava a igreja, e muitas vezes havia atritos, né? E a gente tinha que enfrentar aquilo ali com mansidão. E eu fico pensando em Moisés, cuidando de cerca de 1 milhão de pessoas. Quantos problemas! A Bíblia diz que antes de Jetro, o sogro de Moisés, estar com ele, Moisés ele atendia pessoas, filas enormes ficavam diante da tenda de Moisés para trazer problemas. E o Jetro disse, olha, se você continuar assim, você vai morrer e vai acabar matando muita gente. Divida o arraial em grupos de 100, de 1.000, de 100, de 50, de 10, para te ajudar. E foi o que Moisés fez. Mas Moisés, ele realmente sofreu muito. Ele foi quebrado muitas vezes para salvar o povo de Israel. A Bíblia conta a experiência de quando ele estava sendo Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, e quando ele ouviu o alarido do povo cantando, sambando, gritando, orando um bezerro de ouro, Moisés quebrou aquelas 2 tábuas de pedra e depois Deus diz, olha, eu vou acabar com esse povo. Acabar. Eu vou criar uma nova nação por seu intermédio, Moisés. E a Bíblia diz que Moisés ele se colocou entre Deus e o povo e disse, Senhor, se o Senhor está querendo acabar com este povo, por favor, acabe comigo, mas deixe esse povo salvo. Pastor, comentário aqui. Esteja à vontade. Pastor Manuel, o senhor está fazendo uma abordagem que envolve os temas aborrecimento, angústia e a questão de tolerância nos relacionamentos, né? Também. E eu lembro das primeiras conversas que nós tivemos, quando o senhor veio para o Distrito da Vila Ré, e o senhor fez um comentário que eu não esqueço desse comentário. O senhor fez um comparativo dos paulistas e dos cariocas na igreja. Parece que os paulistas são intolerantes e os carioca mais tolerantes. O senhor sentiu essa diferença? Olha, é o seguinte, depende da classe de igreja que a gente está dirigindo. Porque eu trabalhei com igrejas no Rio de Janeiro que me deram muita dor de cabeça. Mas eu tive também igrejas fantásticas, tá? São Paulo, eu tive igrejas maravilhosas. Tá? Cidade aí é Carvalho, Cidade aí é Carvalho. Igrejas maravilhosas. Eu digo isso porque eu só tive 2 distritos em São Paulo. Foi em Lorena, que eu peguei um distrito que estava completamente quebrado, né? Destruído, porque o pastor estava preso e
uma história muito longa. Me deu um pouco de trabalho. Mas quando eu vim para Vila Ré, para o distrito, olha, foi uma bênção. Lembro que antes de ser pastor de Vila Ré, eu fiz uma semana de oração aí na igreja de Aê Carvalho, não sei se vocês se lembram. E o Joilton fez uma profecia. Ele, no final, disse assim, pastor, o senhor vai acabar sendo nosso pastor. Eu não sei se houve alguma influência da nossa semana de oração para o distrito de Vila Ré, não sei, mas acabou eu indo para o distrito de Vila Ré. E completei a minha carreira de pastor distrital, eu diria, entre os principais distritos, os melhores, eu coloco a igreja, o distrito de Vila Ré, inclusive a igreja de Carvalho, o amor, o carinho que vocês demonstraram. Não, é verdade, estou dizendo a verdade. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tem igrejas que mais trabalho para o pastor, outras menos, e a outras nem dão trabalho, devido à qualidade de membros, tá? Mas o que me chama a atenção aqui no caso de Moisés foi ele cuidar de muita gente com muitos problemas e ele resolver ser quebrado, isto é, se colocar no lugar do povo, dizendo, olha, Senhor, se tiver que matar, mate a mim, não esse povo. Isso aí é uma coisa fantástica. Ele é um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. Cristo se colocou entre o Pai, a divindade, e a humanidade, e disse, olha, se a humanidade tiver que morrer, eu morro em lugar do ser humano. Então, Moisés foi um tipo de Cristo. E agora eu pergunto, quando você enfrenta problema com uma pessoa, quando nós enfrentamos um problema com alguém que está agressivo para conosco, qual é a nossa reação? Será que é perdoar esta pessoa, é falar num termo de paz, uma linguagem serena? Já faz muitos anos que eu tomei uma decisão na minha vida de dentro de casa não alterar minha voz. Isso já faz muitos anos, décadas, não alterar minha voz. Muita gente que pensa que para ter autoridade tem que gritar, tem que falar bem alto. Não é assim. Através de uma palavra suave, nós podemos ganhar a amizade da pessoa ou até inverter a situação. Há um ditado que diz, do leite produz manteiga. Tá? Há um provérbio que fala sobre isso. No bater do leite produz manteiga. No bater de conversa, bater de boca, produz manteiga, isto é, produz ira, discórdia, separação, inimizade. Por Jesus, no início do seu ministério, diz, olha, se você quer participar da nova terra, você tem que aprender a ser manso, ter esse princípio que eu estou deixando para você. Então, e Moisés é um grande exemplo. Outro exemplo é exatamente de José. José é fantástico. É um dos meus personagens prediletos na Bíblia, José. José é um exemplo para nós. A hora que todo mundo queria tirar a vida dele, praticar o contra ele, ele estava ali sereno, né? Tranquilo, permitindo ser ali quebrado, como um pão quebrado pelas pessoas, né? E ele saiu vencedor. E o outro exemplo que a lição cita aí na parte de domingo é de Ezequiel. Ou melhor, é isso mesmo, de Ezequiel, o profeta, quando Deus chegou para ele e disse, olha, você vai perder a sua amada. E aquele profeta perdeu a esposa, morreu, e Deus disse, olha, a sua esposa vai morrer, mas não quero que você chore, nem lamente, tá? Fique sereno. Por quê? Porque a morte da sua esposa é um símbolo da morte de Israel, isto é, Israel vai ser levado para o cativeiro. E muitas pessoas vão murmurar, mas eu quero que você não murmure. Deu exemplo para o povo, e assim fez aquele profeta. Tá? Então, nós temos aqui
esses exemplos de pessoas que, mediante o sofrimento, diante das dificuldades, da angústia, elas se mantiveram serenas, mansas, humildes. Que qualidade fantástica da mansidão. A pergunta inicial é: como temos nos portado diante das agressividades que recebemos das pessoas? Como temos nos portado? Temos dado o mesmo troco? Tem pessoas que dizem assim: eu não levo o desaforo para casa. Mas e se o desaforo for dentro de casa, você vai levar para onde? Então, irmãos, nós temos que aprender a ser mais mansos, humildes, valorizar as pessoas. De modo geral, o manso, ele valoriza as pessoas. O arrogante, não. Ele quer estar sempre acima das pessoas. Se ele recebe uma expressão, vamos dizer, ferina, né? Ele quer dar uma maior, tá? O troco, quer dar o troco. O manso, não. Tá? Então, a lição de domingo, ela está mostrando que quando a nossa vida é quebrada por uma unha, por uma palavra agressiva, por alguma dificuldade, nós devemos nos manter humildes, em paz, em serenidade. Essa é a expressão correta. Serenidade. É difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós somos mais do que vencedores. Muito bem. A primeira parte fala sobre isso, sim. Essa serenidade, poderíamos dizer, confiantes no Senhor, né? Quando se fala em serenidade, quer dizer o seguinte: devemos nos colocar no lugar da pessoa e pensar, ela está me agredindo, mas coitada dela, alguma coisa está acontecendo na vida desta pessoa, porque a lição, ela mostra que, de maneira geral, as pessoas agressivas, as pessoas que são intolerantes, elas estão escondendo dentro de si alguma coisa que possui, mas que a outra pessoa possui. Tem baixa autoestima. E ela evitar através dessas expressões. Entenderam? É exatamente isso. Tá? Então, e serenidade também é você demonstrar que o Espírito de Deus habita em você, que você está sendo controlado pelo Espírito Santo. É um livro evangélico, Mulher Controlada pelo Espírito. Então, o homem, a mulher, o jovem e a criança que são controlados pelo Espírito Santo, essas pessoas são serenas diante das dificuldades. Então, o segredo da mansidão é, em primeiro lugar, ter esse fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver trabalhando em nossa vida, em nosso coração, nós vamos ter forças para suportar as dificuldades. Eu, uma vez, assisti, durante uma semana, palestras de um psicólogo e depois de psiquiatras, lá no Rio de Janeiro, no Hospital Adventista Silvestre, e houve uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falando sobre as pessoas que são mansas e que têm altruísmo, que são humildes. Aí ele fez uma comparação. Ele disse o seguinte: se você pegar uma caixa d'água, encher aquela caixa d'água e pegar um balde vazio e emborcar o balde daquela água e se você fizer força, você não vai conseguir empurrar o balde até o fundo da caixa. Para você conseguir isso, você tem que virar o balde para que a água comece a entrar e então ele vai afundar. Aí ele fez a seguinte observação: um balde vazio ou qualquer outro utensílio, se você tentar empurrar para afundar na água, não consegue. Sabe por quê? Porque o balde está cheio de ar. Correto? Cheio de ar. Para a água entrar, para você afundar o balde, você tem que deixar a água, ou melhor, o ar ir saindo à medida que a água vai o quê? Entrando. Então, o que ele disse é o seguinte: quando as águas das aflições
as dificuldades vêm sobre nós, se tivermos esse ar que representa aí o Espírito de Deus, a mansidão, a humildade, autocontrole, domínio próprio, a água, o problema, a dificuldade não vai entrar em nossa vida. Não é. Eu achei a ilustração muito... Entenderam, irmãos? Tá? Não se esqueçam disso. Se a sua vida estiver cheia do Espírito Santo de Deus, dos princípios do reino de Deus, quando os problemas vierem, as águas barrentas, os dardos do inimigo, quando chegarem, batem e voltam. Não vão, porque nós estamos escudados, protegidos. Amém por isso, né? Amém. Na segunda parte da lição, fala sobre intercedendo pela graça. Já falamos um pouquinho sobre isso, tá? Moisés, por ser um homem manso, humilde e cheio da graça de Deus, o que aconteceu? Ele teve o papel de um intercessor, que eu já fiz os comentários, tá? A desobediência, ela traz morte. A graça de Deus traz vida. Então, quando a pessoa está com problemas, dificuldades, ela está precisando da graça de Deus. Uma pessoa irada, ela precisa da graça de Deus. Uma pessoa que nos calunia, ela está precisando da graça de Deus. Uma pessoa que nos ofende, ela está precisando da graça de Deus. Ora, se ela precisa da graça de Deus para mudar de vida, qual é a minha função, mesmo sendo ofendido? É interceder por essa pessoa. É muito... Veja só, irmãos, o que a lição quer dizer é exatamente isso. Então, quando uma pessoa fizer qualquer coisa de anormal com você, não revide, mas implore Deus, interceda por esta pessoa, para que a graça de Deus se manifeste na vida dela e ela seja mudada. É exatamente isso que tem que ser, né? Quando isso acontece, então a pessoa é transformada e nós alcançamos vitória através de Jesus. Muito bem. Então, essa parte de segunda-feira é aí sobre a oposição, né? Moisés, ele teve muita oposição de várias pessoas. Vocês podiam destacar pelo menos umas 2 ou 3 pessoas que se opuseram a Moisés e que Moisés usou a graça de Deus para interceder por essas pessoas? Citem aí na pergunta 4, ela fala sobre isso. Quem gostaria de participar aí? Cite o exemplo de uma pessoa que um atrito com Moisés e Moisés intercedeu por ela. Hein? A Miriam, a irmã de Moisés, quando ela faz a crítica a Moisés, pela sua liderança, né? Exatamente. Então, Moisés foi criticado pela sua própria irmã, tá? E a Miriam, ela achava que a esposa de Moisés, ela não era digna de ter um esposo daquele, e tal, né? E começou a falar da esposa de Moisés também, devido à cor da pele e assim por diante. E chegou a dizer, não, você não é melhor do que nós, não. Somos mais velhos que você e você está dirigindo, pô, mas eu sou uma profetisa, meu irmão é sacerdote e tal. Então, houve aí um confronto. O que aconteceu? Moisés não bateu boca com a sua irmã, nem com seu irmão. Em dado momento, Deus interferiu na situação. Eu gosto de pensar que quando alguém está em atrito com outra pessoa, Deus está disposto a criar aquele momento de paz, trazer estabilidade para as pessoas. E foi o que aconteceu. A Miriam, ela ficou leprosa, teve que ficar 7 dias fora do arraial. Não tinha coisa pior do que uma lepra no Antigo Testamento, símbolo do pecado. E o que Moisés fez? Moisés não foi lá na tenda e não foi dizer assim, olha, Miriam, olha, tá vendo o que você fez comigo? Você foi usar as palavras
indignas para com a minha pessoa, palavras inverídicas, agora você vai sofrer as consequências. Mas ele não fez isso. Ele não apontou para ferir um pouco mais a sua irmã. Não. Ele simplesmente o que fez, irmãos? Intercedeu. Mas, pela irmã. Intercedeu pela Miriam, intercedeu pelo teu irmão e fez a expiação por eles. Número 6, intercedeu pelos irmãos. Exatamente isso. Pelo povo também. Até pelo povo, porque logo na frente a gente vê aí outro incidente aí como Coreia e assim por diante. Então, a Bíblia ela está mostrando aqui que o homem de Deus, a mulher de Deus, quando é afrontada ou surgem oposições, ele deve ficar entre a pessoa e Deus, dizer, Deus, tenha misericórdia dessa pessoa. Orar por a pessoa. Coreia... Pastor Manuel. Sim. Pastor Manuel. Oi. Essa lição não é colocada para nós debatermos assim, por coincidência. Ela tem sentido, porque nós estamos no tempo do fim e aqueles que aguardam a promessa da vida de Jesus devem ter esse próximo dessa verdade, né? Exatamente. Porque quando Jesus fala, olha, ofereça a tua outra face quando for batido no ofereça a outra. E para chegar a esse nível de oferecer a outra face, não é tão simples assim, né? Não é fácil mesmo, não, hein? E quando Jesus disse isso, os discípulos quase que ficaram escandalizados, né? Mas Jesus disse, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Devemos ser perfeitos na nossa esfera, Deus é perfeito na dele. E Moisés provou que nós podemos interceder pelas pessoas, no caso aqui de Miriam, de Coré, e do próprio povo de Israel. Andando um pouco mais à frente aqui, na terça-feira, porque nós temos aí mais uns 10 minutos só, amar quem nos... Então, aqui é uma sequência da lição de ontem, ou melhor, de segunda-feira para de terça. Amar quem nos fere. Foi colocada uma frase relacionada com os inimigos. A pessoa escreveu o seguinte, amar nossos inimigos, então, não significa que vamos amar a lama em que a pérola está enterrada. Significa que amamos a pérola que jaz na lama. Aí, a pergunta, quando você olha para seus inimigos, o que normalmente vê nessas pessoas? A pérola ou a sujeira ao redor? A resposta que eu coloquei foi a seguinte, a pérola no meio da sujeira. É exatamente isso. Porque quando uma pessoa ela está agindo de maneira indelicada, ela está no meio de uma sujeira, no meio do pecado. Então, quando eu olho para uma pessoa que está errada, que está fazendo atos abomináveis, eu vejo uma pessoa de uma sujeira. E eu vou amar essa pessoa que está dentro da sujeira. É isso que Jesus está nos ensinando. Se Deus, o Pai, que tem neste planeta 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, se ele manda o sol e a chuva para o criminoso, para o genocida, para aquele que alô, meu garoto, o assassino, se ele manda o sol para todas as pessoas, oi, meu querido, bons, quanto mais sábado, aí, tudo bom? Oi. Irmão Genivaldo, por favor, fecha o microfone. O Genivaldo. Tá. Só um momento. Então, irmãos, Jesus, ele nos orienta que devemos amar nossos inimigos e orar por eles, assim como Deus faz por nós, tratando-nos bem, dando a chuva e o sol para todas as pessoas, dando alimento para todas as pessoas. Então, irmãos, a pessoa que tem mansidão, ela vai revelar isto cuidando do seu inimigo e tendo consideração para com esta pessoa. Então, note bem. Então, a lição de terça-feira está dizendo que o homem que é manso, que é humilde, ele vai revelar consideração
sentimentos de cuidado para com esta pessoa que fez mal a ela. Entendeu? E tem mais aqui, no final da parte de terça-feira, diz: quem deseja ser perfeito como Deus deve mostrar amor aos seus inimigos como Deus mostra amor aos dele. Fazer isso requer uma mansidão de coração que só o Senhor pode dar. Portanto, se mansidão é a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento, então o amor deve ser praticado exatamente nesse momento difícil. É isso que nós estamos entendendo aqui. Pastor Manuel, Paulo, apóstolo em Romanos 12, é uma citação que não está na lição, mas ele fala: amontoeis brasas vivas sobre a cabeça. E que seja como um adversário, né? Uhum. Quando ele fala amontoar brasas vivas na cabeça do adversário, é que a reação foi totalmente oposta ao que se espera. Exatamente. E uma pessoa mansa, ela consegue fazer isso. Só uma pessoa mansa. Dá um troco oposto daquilo que a pessoa deu para ele. Entendeu? A pessoa fez o mal para a pessoa mansa, ela retribui com o bem. A pessoa que tratou mal alguém, se um dia cai em algum lugar e está ali precisando de uma ajuda, o que é manso, ele não vai dizer: ó, bem feito. Não. Ó, essa palavra bem feito, ela jamais deveria aparecer nos lábios de um cristão. Essa expressão: ó, fulano de tal fez isso comigo, ó, eu estou sabendo que ela sofreu isso. Bem feito, irmãos. Isso jamais deveria ser dito por um de espírito. Entendeu? Uma pessoa que tem princípio do reino de Deus. Você jamais deveria dizer bem feito para fulano de tal. Você está simplesmente vingando ao usar essa expressão. É uma maneira de vingar. Tá bem feito, tá pago agora, hein? Mas nós não devemos ter isso. Por isso que a lição de quarta-feira diz boca fechada. Em outras palavras, você não deve dar o mesmo troco. A pessoa diz porção de palavras negativas para você e você chega e dá o troco. Não. Quando as pessoas disserem palavras ferinas contra você, feche a sua boca, ore pela pessoa, tenha paciência, resignação e você vai ser um vitorioso. É exatamente o que a lição está querendo ensinar com o exemplo de Cristo. Cristo lá diante de Pilatos, diante de Caifás, diante de Herodes, sendo questionado, colocando em dúvida a messianidade dele, e Cristo ali com a boca fechada. Jesus era só abrir a boca e pedir 12 legiões de anjos, conforme ele disse para Pedro. Pedro, se quisesse, eu mandaria agora, pediria 12 legiões de anjos, mais de 30 mil anjos, e eu ficaria livre dessa turba selvagem, mas eu fechei minha boca. E a Bíblia diz lá em Isaías 53, que como um cordeiro levado para o matadouro, não abriu a sua boca. Está escrito. Então, nunca perde ao fechar a boca e não expressar certas palavras ferinas diante de pessoas. Parece que ele está sendo vencido, mas não está. Eu tenho várias experiências sobre isso que eu não posso contar agora para os senhores. Então, irmãos, não vamos revidar o insulto de uma pessoa na mesma altura que ela nos insultou. Não vamos fazer ameaças para as pessoas da mesma maneira que elas nos ameaçam. Não é isso que a Bíblia ensina. O que você deve fazer? O que Jesus fez. Ele entregou ao Pai todas aquelas acusações, insultos, ameaças, ele entregou tudo ao Pai. O Senhor está vendo, o Senhor sabe o que está acontecendo. Por favor, traga uma solução. Portanto, é isso que a lição nos ensina, portanto, na quarta-feira. Vamos, irmãos, seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso grande e o maior de todos os exemplos. Na parte de quinta-feira, fechando a lição de quinta-feira eu achei muito interessante por alguns motivos. Primeiro, quando
uma tua estiver no crisol, passando por dificuldades, não sei se alguém que está nos assistindo agora está enfrentando um crisol na vida, gostaria de dizer para você que o grande segredo de vencer ou para vencer um crisol está em você correr e se refugiar na rocha dos séculos, que é Jesus Cristo. E a lição mostra aqui o Salmo 62, o autor da lição, ele pegou o Salmo 62 como exemplo. Este Salmo 62, ele foi escrito por Davi na época que ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, Absalão. No passado, ele tinha sido perseguido pelo Saul, rei Saul. Deus o refugiou nos braços dele. Davi encontrou refúgio em Jesus. E agora, quando Absalão tentou tomar o trono, a Bíblia diz que Davi escreveu o Salmo 62, de 1 a 8. E tem aqui, irmãos, uma expressão que eu gostaria de destacar. Não sei se você está com a Bíblia, mas eu quero terminar exatamente com isso. No Salmo 62, tem uma palavra que eu quero destacar. Deixa eu ver se eu acho o Salmo 62. Eu sei que o tempo já está aí propriamente esgotado, mas eu quero chamar a atenção dos senhores para uma palavra que eu achei muito interessante aqui. O Salmo começa com que palavra? Somente. Você sabia que 3 vezes aparece a palavra somente no Salmo 62? A primeira vez aparece a palavra somente é no verso 1, e o salmista está querendo dizer o seguinte: somente Deus nos salva. Se você olhar até o verso 4, vai chegar a essa conclusão. Então, Davi, quando escreveu este salmo, ele estava passando por um crisol, aí ele pensou: eu estou enfrentando um crisol, mas somente Deus pode me salvar. Este é o primeiro argumento. O segundo argumento de Davi. Olhe só o que está no verso 5. É o 5. Novamente a palavra somente em Deus a minha alma espera silenciosa. E continua. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: somente Deus nos encoraja. Só Deus nos dá forças, coragem para enfrentar o crisol. Note o que o salmista está dizendo. E em terceiro lugar, aparece também a palavra somente no verso 9. No verso 9 também aparece a palavra somente. Somente vaidade são os homens por diante. O que ele quer dizer? O seguinte: nestes versos 9 a 12, o salmista está dizendo o seguinte: somente Deus nos recompensa. Então, o Salmo 62 tem 3 somentes. Primeiro, somente em Deus, somente Deus pode me salvar no meu crisol. Segundo, somente Deus pode me encorajar para enfrentar esse crisol. E em terceiro lugar, somente Deus pode me trazer uma recompensa nesse crisol. Não importa o que eu vou passar, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar uma recompensa. E a recompensa é o reino dele. Conforme a meditação matinal de ontem e hoje, falando sobre o apóstolo São Paulo. Eu termino esta breve lição mostrando aos senhores que os crisóis daqui para frente vão aumentar. Guarde isto. Daqui para frente, os crisóis vão aumentar dentro do adventista. Tanto crisóis internos como externos. Tá? Tem os crisóis internos e os externos. Os internos, que são os crisóis que enfrentamos com parentes, com familiares, com irmãos da igreja, esses crisóis, se com a graça de Deus nós vencemos, estarão nos preparando para os que virão lá de fora. Então, um membro da igreja que suporta com mansidão, com altruísmo, as dificuldades, os crisóis que enfrentam no dia a dia, com certeza, esse adventista estará
preparado para enfrentar a hora que o crisol maior aparecer, dizendo, olha, ninguém vai poder comprar nem vender se não guardar o domingo. Aí você estará preparado, porque você tem um refúgio. Você sabe que somente Ele pode te dar vitória e a recompensa. Portanto, irmãos, durante esse santo dia de sábado, lembremos, vamos contendo crisóis, mas o plano de Deus é que o fruto do Espírito, chamado mansidão, permeie a nossa vida em toda e qualquer situação. Amém. E quando os crisóis aparecerem no futuro, crisóis externos, estejamos, pela graça de Deus, refugiados naquele que é a nossa rocha, nosso refúgio, fortaleza, socorro presente nas horas de tribulações. Que esse Deus maravilhoso, que sustentou Moisés, José, Davi, o próprio Salvador Jesus, ele continue nos sustentando para a honra e glória dele. Que ele nos abençoe e nos fortaleça o nosso desejo de oração. Amém. Amém. Amém, meu querido pastor. Muito obrigada, pastor Manuel. Foi uma honra tê-lo conosco. Um prazer meu. Também. Sempre o nosso pastor. Muito obrigado aos irmãos das igrejas aqui do distrito de Cidade Aê Carvalho, Vila Verde, temos a igreja de Vila Verde, Carvalho, irmão de Vila Ré também. Então, nós agradecemos muito a presença todos os nossos irmãos, Elias, irmã Antônia, família Vieira, Gilton, Isaías. Olha, eu citei o Joilton aí. Olha aí. Salvador, junto com o Jeremias. O Jeremias e o Joilton, e também o irmão Jaci e outros mais, eles seguravam nos meus braços e sustentavam com o Arão, sustentava o braço de Moisés. Né? Mas que Deus continue abençoando vocês, valorosos anciãos, esposas, irmãos, irmãs, todos vocês. Carregamos no nosso coração a lembrança de vocês. Viu? Muito Deus obrigada, abençoe, pastor. Querido. Muito bom. Muito obrigado. De Deus te abençoe. Transmito o nosso abraço à nossa querida Lalinha. Tá bom, darei sim. Um abraço. Eternamente grato, pastor. Amém. Foi um prazer estar aqui. O não chegou a ouvir que o senhor chamou ele de profeta, né? Pois é. Pois é, profetizou e cumpriu. Obrigada, meus queridos. Feliz Podemos sábado, orar, direto irmã? da Bahia para vocês. Casa do Podemos fazer uma oração, irmã Cirlei? Meu querido pastor, faça oração. Vou orar então por todos nós. Bondoso Deus, nosso Criador, eterno Salvador, Redentor, te agradecemos, Pai querido, nesses momentos iniciais do sábado, pelo privilégio de conhecer um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia. Muito obrigado, Senhor, porque tu deves a nós o fruto do Espírito, e entre esses frutos está o fruto da mansidão. Ajuda-nos, Senhor, a viver em humildade. Retira do nosso coração a arrogância, a falta do domínio próprio. Ajuda-nos, Senhor, cada dia a sermos mais semelhantes a Jesus. E disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Abençoa todos os nossos irmãos que participaram desta lição, os seus familiares. Abençoa cada um, e que neste sábado tenhamos uma experiência especial com Jesus ao irmos à sua casa. Abençoa todos nós, prepara-nos para o reino da glória, para que ali vivamos por toda a eternidade ao lado de Jesus. Amém. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Obrigado, igualmente também. Saudações. Saudações, família. Agora 57, estou bem de pipoca. Todo mundo falando feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Amém. Todo momento de pipoca. Feliz sábado. Feliz sábado.
Feliz sábado, feliz sábado. Abraço para todos. Abraço, pastor. Obrigada. Valeu, pastor Manuel. Oi, prazer, hein? Bom sábado. Feliz sábado. Obrigado para todos. Irmã Antônia, Leite, mais uma vez, irmão Isaías, Elias e os demais aí.